Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, a morte de Agatha traz uma grande reviravolta na vida de Antônio. Este, já abalado pelo luto, enfrenta outro choque ao descobrir que Aline, sua adversária, terá um eterno vínculo familiar com ele. O milionário entrará em surto ao ser informado que será avô, pois Aline está grávida de gêmeos de seu filho Caio. A gravidez inesperada da viúva, junto com a rixa familiar e territorial, coloca Antônio em uma posição de grande conflito emocional e ético. A tensão entre Antônio e Aline se intensifica quando Antônio visita a fazenda de Aline para provocá-la. Durante este confronto acalorado, Aline desmaia, preocupando Caio, que a socorre. A dinâmica entre pai e filho se complica ainda mais com a gravidez de Aline, que permanece um segredo não confirmado por Caio. A trama ganha ainda mais emoção quando Aline sofre um pesadelo envolvendo Antônio e tem uma emergência médica. Ao ser levada para o hospital, ela e Caio descobrem que esperam gêmeos. Esta notícia, que deveria ser um motivo de celebração, acaba sendo uma fonte de mais complicação, principalmente com a presença inadvertida de Laurita no hospital. Laurita, ao descobrir sobre a gravidez, compartilha a informação com Franco, que, por sua vez, parabeniza Antônio, aumentando ainda mais a tensão na trama. Antônio, já abalado pela perda de Agatha, fica devastado ao saber da gravidez de Aline. Seu ódio e repulsa pela ideia de ter netos com o sangue de sua inimiga o levam a um estado de fúria. Sua reação explosiva ao receber os parabéns do gerente do banco pela gravidez dupla é um momento crucial que revela a profundidade de seu conflito interno e sua aversão inabalável por Aline. Não pode ser. Eu não posso ter netos, filhos dessa mulher. Eu tenho que fazer alguma coisa, dirá o milionário após receber a notícia. Conhecida por sua boca de sacola e por nunca ter tido uma relação íntima, Angelina finalmente terá sua primeira vez. Após declarar seus sentimentos por Agatha e tentar de tudo para ficar com a esposa de Antônio, a governanta dos La Selva ganhará um novo amor e perderá a virgindade em cenas que estão por vir. Angelina se envolverá amorosamente com Silvério e fará amor com o advogado de Antônio La Selva. Com o passar do tempo, a relação entre os dois ficará cada vez mais séria e a funcionária do Rei da Soja decidirá mudar radicalmente de vida. Após sofrer poucas e boas com as manipulações de Agatha, Angelina conseguirá engatar um romance e terá um amor para chamar de seu. Após a esposa de Antônio La Selva perder a vida de forma misteriosa, a governanta passará a se envolver com o advogado, perderá a virgindade e esquecerá Agatha de uma vez por todas. E cada vez mais envolvida com Silvério, Angelina resolverá abandonar seu posto de governanta na mansão dos La Selva, se casará com Silvério e terá uma mudança radical em seu destino. Mas, até chegar o dia em que conseguirá esquecer de Agatha, Angelina ainda sofrerá um bocado nas mãos da megera. Sabendo que a amiga é apaixonada por ela, a vilã usará dos sentimentos da governanta para manipulá-la a seu favor em plano macabro para tentar destruir Antônio La Selva. Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, uma colaboração improvável surge para desvendar um crime cometido por Agatha. Angelina une forças a Jurece na missão de confrontar a vilã. Apesar de sua aparência ingênua, a governanta de Antônio demonstra astúcia ao perceber que o patrão está sendo vítima de envenenamento por parte da esposa. Mesmo mantendo uma relação ambígua com Agatha, Angelina decide agir. Angelina, conectando os pontos, suspeita que Agatha planeja roubar a fortuna do fazendeiro e, consequentemente, abandoná-la. Diante dessa possibilidade, a experiente personagem decide expor a verdade sobre sua melhor amiga. Demonstrando perspicácia, a governanta rapidamente percebe que a feiticeira está adicionando uma erva desconhecida à comida e à bebida do vilão. Essa prática tem levado o fazendeiro a apresentar sintomas de desmemória e debilitação. Agindo com rapidez, ela consegue obter a planta misteriosa e a apresenta a Caio. O perspicaz protagonista prontamente busca esclarecimentos com Jurece. Dessa forma, Caio e Angelina localizam o pajé, surpreendendo-o com a atitude da governanta. O indígena realiza uma análise da erva, desvendando o mistério. A planta tem o potencial de induzir a inconsciência em uma pessoa. Surpresos com a descoberta,
o herói e a experiente Angelina optam por relatar as ações de Agatha Marino, sinalizando o desfecho iminente da vilã. Contudo, antes que o delegado possa efetuar a prisão, fica atônito ao constatar que Agatha foi misteriosamente assassinada. Os próximos capítulos de Terra e Paixão prometem reviravoltas surpreendentes, principalmente no que diz respeito à relação entre Angelina, a governanta dos La Selva, e Agatha. As tensões começam a se intensificar quando Angelina, que até então parecia ser uma fiel escudeira de Agatha, começa a desconfiar das intenções de sua patroa após flagrá-la polvilhando um pó suspeito na comida de Antônio. Angelina conta para Caio tudo o que viu. A governanta, curiosa e desconfiada, confronta Agatha sobre o ingrediente estranho, recebendo como resposta que se trata de uma erva indiana com propriedades anti-inflamatórias. Ainda que Agatha tente desviar o assunto, explicando que a erva ajudaria na recuperação de Antônio de um ferimento, Angelina permanece incerta. Essa incerteza aumenta quando Agatha nega compartilhar a erva com Angelina, sugerindo um chá de gengibre, mel e limão para o problema de garganta da governanta. A situação se agrava quando Antônio começa a apresentar sintomas de envenenamento, como tonturas e fraqueza, culminando com sua hospitalização. Apesar disso, Agatha insiste em cuidar dele em casa. Paralelamente, Angelina começa a compartilhar suas suspeitas com outros personagens, incluindo Caio, filho de Agatha, levando à descoberta chocante de que a erva utilizada por Agatha tem o poder de deixar uma pessoa inconsciente. Agatha parece morta. Esta revelação é o ponto de partida para uma série de eventos dramáticos. Caio, horrorizado com as ações de sua mãe, decide agir e denuncia Agatha à polícia. Enquanto isso, Marina obtém uma ordem de prisão contra a bruxa. No entanto, um giro inesperado ocorre quando eles chegam à casa dos La Selva para encontrar Agatha já morta, adicionando mais uma camada de mistério e intriga à trama. Muitos serão suspeitos de terem assassinado a mãe de Caio, inclusive a Angelina. O dono de Nova Primavera está de volta, e os próximos capítulos reservam um grande acontecimento. Antônio recuperará sua saúde e voltará a estrelar como o maior vilão de Terra e Paixão. Tudo se decorrerá nos próximos dias, com Agatha descobrindo tudo sobre Irene. Inclusive, seu segredo na participação na morte de Daniel. Agatha não terá tempo suficiente para encontrar com Marino. O motivo? A vilã morrerá antes mesmo de realizar a denúncia contra a rival. A análise do legista mostrará que a esposa de Antônio La Selva foi envenenada. Porém, Antônio irá parecer não se importar tanto, já que sua saúde estará bem melhor. Antônio promove festa com a família. O fazendeiro, agora viúvo, estará disposto a reunir a família para um jantar em comemoração especial, demonstrando estar tranquilo com a morte da vilã, mesmo tendo suas desconfianças com Irene, que era uma grande inimiga de Agatha. Irene ficará sem saída ao saber por Ramiro que existe uma evidência que poderá ser usada na investigação sobre a morte do seu filho. Agatha fica espantada ao descobrir sobre o exame de sangue em Antônio. Em Terra e Paixão, os desafios de saúde enfrentados por Antônio estão intimamente ligados às artimanhas de Agatha para tumultuar a mente de seu marido. No entanto, os próximos episódios podem ser decisivos para a revelação da verdade. O fazendeiro será encaminhado ao hospital e, naturalmente, o médico solicitará um exame de sangue, gerando apreensão na grande vilã. O desfecho do exame pode expor a presença de uma substância utilizada pela megera na elaboração de chás. Apesar de aparentemente inofensivos, esses chás de Agatha têm o poder de deixar Antônio completamente atordoado. A situação torna-se ainda mais alarmante quando o fazendeiro começa a sentir-se mal diante de sua família. Petra desempenhará um papel crucial ao prestar assistência ao pai, já que o restante da família se encontra distante. Daniel faleceu, Irene perdeu seu status de esposa para sua maior adversária, e Caio finalmente percebeu que é hora de estar ao lado de Aline. Esse se configura como o principal desafio para Agatha, que chega a travar discussões acaloradas com Ellie na tentativa de adiantar o casamento do engenheiro. No entanto, ele se mostra decidido a resistir à pressão materna.
É nesse contexto que o resultado do exame de sangue se revela como uma verdadeira bomba na vida da vilã. Diante disso, Agatha buscará maneiras de contornar as perguntas após a divulgação dos resultados, podendo optar por desviar dos questionamentos ou até mesmo forjar documentos hospitalares. Um dos enigmas cruciais em Terra e Paixão gira em torno da identidade do homem que traumatizou Petra durante sua infância, deixando-a carregar profundas marcas psicológicas que resultaram em aversão ao sexo e agravaram seus problemas mentais. A agronoma confundiu Rodolfo com seu agressor, levando-a a um surto no qual disparou, atingindo Hélio. Contudo, o verdadeiro culpado será finalmente revelado, sendo um novo personagem inserido ao longo da trama, seu próprio tio, Dirceu. Petra identificará imediatamente seu agressor, mas optará cautelosamente por não revelar esse reconhecimento de imediato. No entanto, o vilão persistirá, tentando novamente abordá-la ao observá-la durante a noite e até mesmo buscando ficar a sós com ela. Durante sua investigação, Petra desvendará que Graça nutria um intenso medo de Dirceu na infância, levantando a suspeita de que o homem poderia ter abusado de outras garotas. Nesse contexto, Petra aborda a ex-cunhada com uma pergunta delicada e direta. Graça manifestará desconforto diante da pergunta, mas prontamente retribuirá a Petra, que admite ter lembranças nebulosas do ocorrido. Nesse momento, a loira decide compartilhar sua experiência traumática com Dirceu, revelando que o irmão de Irene persistia em brincar e tocá-la, gerando um profundo terror. Diante dessa revelação, as duas decidem unir forças para finalmente expor o criminoso. O passado nebuloso da agronoma, coincidentemente, se atrela ao da dona da boutique. Amante e cúmplice de Irene em golpe para roubar as terras de Aline, Vinícius acabou se dando mal e foi baleado pelo vilão, que descobriu traição da ex-mulher com o geólogo. Dado como morto, o personagem de Paulo Rocha está recebendo os cuidados de Jureci, sem que muitos saibam que ele escapou do atentado do Rei da Soja. Em cenas que estão por vir, Vinícius irá recuperar a memória e ficará diante de seu algoz. Após passar um longo período na aldeia de Jureci, Vinícius finalmente recobrará as lembranças e constatará que ajudou Irene a roubar as terras de Aline. Disposto a fazer justiça, o geólogo irá ajudar a viúva e ao mesmo tempo se vingará de Antônio, que perderá o direito de se apossar da propriedade da viúva. Vinícius se vinga de Antônio e salva Aline. Com a saúde recuperada e lembranças do passado vivas em sua memória, Vinícius será o responsável por ajudar Aline a retomar suas terras e também se vingará de Antônio La Selva ao contar no tribunal que a viúva foi vítima de golpe arquitetado por Irene. De surpresa, o geólogo aparecerá no dia da audiência, ficará diante do Rei da Soja e de outros presentes no local e contará toda a verdade. Surpreendendo muitos ao deixar claro que está vivo, Vinícius revelará que Aline foi enganada e assinou uma papelada sem ler e saber realmente do que se tratava. Dessa forma, o geólogo irá se vingar de Antônio da melhor forma possível e o vilão perderá a disputa referente às terras da viúva. Momento marcante. A cena em que Vinícius retorna de forma triunfal, se vinga de Antônio, e ajuda Aline a retomar suas terras, promete marcar Terra e Paixão. Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, Agatha vai ser envenenada, cairá da escada e morrerá com um tiro no coração. Agatha tanto faz que acaba tendo seus dias contados na Terra. Desde que retornou com o plano de se vingar de Antônio, Agatha tem tentado de tudo para roubar o que é dele. Além disso, a víbora usa veneno para conseguir acabar com ele de vez. Contudo, a Agatha sabe que não pode matá-lo, pois precisa que ele assine os documentos passando tudo para o seu nome antes. Somente após isso é que ela poderá se livrar do marido de uma vez por todas. Durante uma conversa com Hélio, Agatha deixa claro o que está realizando, fazendo com que o herdeiro entre em surto. O castigo da víbora chega mais cedo do que parece. Agatha vai morrer primeiro que Antônio. Vítima de uma armadilha ardilosa, Agatha será envenenada, cairá da escada e morrerá com um tiro fulminante no peito. A essa altura do folhetim, Agatha estará planejando desmascarar Irene. Agatha descobre crime de Irene e resolve desmascará-la em rede nacional.
Descobrindo que a rival foi responsável pela morte do próprio filho, a ex-presidiária resolve expor tudo durante uma coletiva de imprensa. No entanto, Agatha morre antes de conseguir revelar toda a verdade sobre a morte de Daniel. Marino terá mais um crime para investigar e ficará diante do corpo de Agatha após a esposa de Antônio ser assassinada na mansão dos La Selva. O namorado de Lucinda cairá para trás ao descobrir o que aconteceu com a maior inimiga de Irene. Após dar início às investigações, Marino terá um encontro com o médico legista e constatará que Agatha foi envenenada. Ao delegado, o perito dirá que a esposa de Antônio ingeriu uma grande quantidade de uma substância letal, e a identidade de quem cometeu o crime será revelada. Marino investiga a morte de Agatha. Após se deparar com o corpo de Agatha e começar a investigar mais uma morte em Nova Primavera, Marino descobrirá que a esposa de Antônio La Selva foi vítima de um crime cruel. A dona I foi envenenada, dirá o médico legista Marino, que começará a buscar pela pessoa que teria cometido o crime. Conhecida por seus chás da morte, a esposa de Antônio La Selva acabará provando do próprio veneno pelas mãos de quem menos poderia imaginar. Angelina será responsável por envenenar Agatha, e a descoberta deixará Marino atônito em Terra e Paixão. Após óbito de Agatha, Caio e Aline terão final feliz. Ao mesmo tempo em que Terra e Paixão passará por momentos de tensão com a morte de Agatha, o final feliz de Caio e Aline ficará ainda mais próximo de acontecer. Após o óbito da vilã, a novela exibirá momentos felizes com um novo pedido de casamento do mocinho à protagonista. Além disso, o casal descobrirá que serão pais de gêmeos. Nos próximos emocionantes capítulos de Terra e Paixão, Aline se vê diante de uma revelação que transformará radicalmente sua vida. A filha de Jussara descobre que está esperando os gêmeos, mas a alegria dessa revelação é eclipsada pela notícia de que sua gravidez é de alto risco. Vítima das artimanhas e perseguições de Antônio, o poderoso rei da soja, Aline toma uma decisão drástica para proteger seus filhos e a si mesma. Temendo as possíveis represálias do milionário, ela opta por se refugiar em um convento fora da cidade, até o nascimento dos bebês. Ao longo da trama, Aline enfrentou diversos desafios nas mãos de Antônio, incluindo um sequestro relâmpago e acusações infundadas. O magnata, determinado a obter as terras da viúva, não hesitou em usar métodos extremos, chegando a contratar um atirador profissional para eliminar Aline. Por sorte, a intervenção corajosa de Jonatas evitou o pior, mas deixou sequelas físicas. Diante do alto risco de gestação e das ameaças iminentes, Aline compartilha seu plano com Caio, seu noivo, e com Rodrigo. Rodrigo sugere levá-la para um convento na capital, onde sua irmã, uma freira, reside, oferecendo um ambiente seguro para a gestação. A cena promete ser marcante, revelando a força e a determinação de Aline em proteger a vida que carrega em seu ventre. A fuga para o convento não apenas simboliza a busca por segurança, mas também desencadeia uma reviravolta na trama, preparando o terreno para momentos intensos e surpreendentes na novela das 9, cativando ainda mais os telespectadores com desdobramentos emocionantes.